graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a você, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que o Senhor te recompense. Nós estamos aqui mais uma oportunidade para estudarmos a palavra do Senhor nesse dia. O nosso pastor Wagner nos pediu para trazer esta mensagem para vocês, visto que ele está preparando a sua mensagem sobre os dons espirituais e o pastor vai falar sobre os dons de cura na próxima quarta-feira. Então, nós estamos dando uma pequena pausa nessa nossa série de estudos sobre os dons espirituais. Eu espero que você esteja acompanhando e esteja aprendendo cada vez mais a palavra do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento, no texto que se encontra em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 20. O tema da nossa mensagem é: quem dizem que eu sou? Que foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos, que nós não vamos ver nesse momento aqui na palavra de Deus. Vamos ler, irmãos? Acompanhe comigo. Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. Sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa mensagem. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos. Eu te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça, que nos permite estarmos aqui para aprender a tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que sem o Senhor, sem o teu Espírito Santo, sem a tua intervenção, de modo algum nós poderíamos aprender a tua palavra. Por isso nós te rogamos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha esclarecer nossa mente, abrir nossos olhos, nos dar discernimento, nos dar sabedoria, para que no momento que esta palavra estiver sendo ministrada, o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Senhor, eu peço misericórdia, eu peço perdão, purifica nossos corações, nossas vidas, para que assim nós possamos receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar esta nossa exposição com a seguinte pergunta: qual a imagem de Jesus que nós temos, que eu tenho, que você tem? Qual a imagem de Jesus? Que tipo de Jesus acreditamos? Quem é o Jesus que depositamos a nossa confiança? Esta pergunta é muito importante para nós refletirmos, justamente porque nós precisamos saber qual é o tipo de Cristo que nós estamos servindo. Qual é o tipo de Cristo que nós estamos adorando? Porque o tipo de Cristo que nós servimos, que nós adoramos, influencia diretamente a maneira como nós nos relacionamos com o unigênito Filho de Deus,
O nosso cristianismo se define pelo Jesus que seguimos. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Então, se nós somos seguidores de Jesus, nós temos que saber quem é essa pessoa, quem é que nós estamos seguindo. Alguém pode pensar assim, mas isso parece muito óbvio. É lógico que eu sigo Jesus, o Filho de Deus enviado, que morreu na cruz. É esse Jesus que eu acredito. É aí que está, irmãos, a grande ameaça, o grande perigo. Por quê? Porque muitas vezes, de maneira inconsciente, nós criamos para nós mesmos uma imagem de Cristo, que muitas vezes não é a realidade de Jesus tal como ele é apresentado na palavra de Deus. Quanto menos Bíblia nós lemos, menos nós vamos ter percepção de quem é Jesus. E nós vamos aprender nessa exposição que a leitura bíblica ela é fundamental para que a gente possa, de fato, ter a imagem verdadeira, a imagem bíblica, a imagem real de Jesus conforme as Escrituras. Nós precisamos conhecer o Jesus bíblico, o Jesus tal como ele é mostrado nas Escrituras, para que a nossa fé seja de fato baseada na Bíblia. Entende, irmãos? Nós não podemos nos identificar como cristãos se nós não conhecemos aquele a quem nós dizemos que estamos seguindo. Se nós de fato estamos seguindo a Jesus Cristo, nós precisamos ter certeza de que não estamos seguindo um Cristo falso, um Cristo que não é Cristo das Escrituras. A foto, irmãos, que aparece no início desse vídeo, os irmãos notaram que este vídeo teve como abertura uma imagem, uma foto de um homem. Essa foto que aparece no início desse vídeo foi produzida por um especialista em efeitos visuais, que ele tomou como base para fazer essa imagem vários corpos de homens que foram encontrados ali na região da Judéia, ali na região de Jerusalém. Porque aquela área ela é uma área que possui grande conteúdo arqueológico, grande conteúdo histórico. Vez ou outra sempre está aparecendo algum achado arqueológico naquela região ali de Jerusalém, aquela área ali perto do Mar Morto, onde está o Estado de Israel. Então esse especialista em efeitos visuais tomou como base corpos que foram encontrados nessas escavações, nessa região dos judeus, da região judaica, e através de inteligência artificial criou essa imagem que aparece na abertura desse vídeo, hiperrealista, de como seria o rosto de Jesus Cristo. Então, com base nas informações que ele obteve dessas escavações, desses corpos naquela região, e usando tecnologia ele conseguiu criar uma imagem que provavelmente seria a imagem de Jesus. E aí você vê essa imagem e percebe quão diferente é a imagem daquele Jesus que nós estamos acostumados a ver. Veja que o Jesus do especialista em efeitos visuais é diferente do Jesus europeu que nós fomos acostumados a ver. Jesus cabeludo, de pele clara, foi durante muitos séculos retratado por artistas europeus que tomaram como base a sua própria cultura europeia, aquilo que eles viviam para fazer as suas obras de arte, e também influenciado por uma relíquia chamada Santo Sudário, que supostamente teria sido o lençol que cobriu o corpo de Jesus depositado no sepulcro após a morte no Calvário. Então, olha só a diferença do Jesus que é retratado pela visão europeia
aquele Jesus de pele clara, de cabelo comprido, de barba feita, e desse Jesus rústico, que você olha na imagem e percebe claramente que é um homem judeu. Observe, irmãos, a Bíblia descreve Jesus como alguém que não possui a formosura nenhuma, não possui a beleza. Ele era um homem de dores. Então, Jesus, ele não tinha esse estereótipo como nós estamos acostumados a ver. Não quer dizer que a foto que aparece no vídeo é exatamente Jesus. Não é isso. Mas para que a gente possa entender a diferença entre aquilo que provavelmente se aproxima da realidade e aquilo que as pessoas imaginam que é. Olha a diferença. Então nós temos que ter uma definição real, concreta, da imagem de Jesus, de quem Jesus verdadeiramente é. Então vamos para o texto bíblico. Nessa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler, Jesus estava com os discípulos ali naquela área da Judéia, no exercício do seu ministério. Jesus já estava há algum tempo já profetizando e fazendo seu ministério de curas e milagres, e estava ensinando. O ministério de Jesus estava bem avançado na sua atividade. Então, por conta disso, a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região ali da Galileia, da Judéia. A fama de Jesus se tornou grande. As pessoas ouviam falar, e aí o que acontecia? As multidões iam ao encontro de Jesus para ouvir os seus ensinos, para receber milagres e curas. Então, Jesus ele se tornou muito famoso naquela região. Então, as multidões iam ao encontro dele. Então, nesse dado momento que Jesus está exercendo o seu ministério, ele resolve fazer uma pergunta um tanto quanto diferente para os seus discípulos, que é justamente aquilo que nós lemos aqui no versículo 13. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? O Filho do Homem, a expressão Filho do Homem é bastante usada por Jesus para indicar a natureza humana dele. A expressão humana de Jesus. Então Jesus, quando ele faz essa pergunta, quem os outros dizem que é o Filho do Homem, ele está querendo saber o que a multidão pensa acerca dele. Trocando em miúdos. Ei, quem as pessoas dizem que eu sou? O que andam falando sobre mim? O que dizem a meu respeito? É isso que Jesus pergunta para os seus discípulos. Então, em resposta, os discípulos eles falam as impressões que eles tiveram da multidão para poder trazer essas respostas. Observa que Jesus e os discípulos sempre estavam perto da multidão, sempre estavam próximos. Então os discípulos eventualmente acabavam tendo contato e ouvindo o que as multidões estavam falando sobre Jesus. O que as multidões pensavam que Jesus era. E aí eles trazem essas respostas. Vamos ver aqui rapidamente o que eles disseram para Jesus. João Batista. João Batista, ele tinha um ministério muito influente antes de Jesus. Inclusive, o ministério de João Batista foi amplamente profetizado no Antigo Testamento. João Batista era aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Ele viria antes de Jesus para preparar o caminho. Ou seja, o ministério de João Batista iria ser aquele primeiro momento preparando a população, preparando o povo para a chegada do Messias, de Jesus. Tanto é que tanto o ministério de João Batista quanto o ministério de Jesus iniciam com a mesma palavra, do mesmo jeito. Tanto João quanto Jesus começaram o seu ministério do mesmo modo, pregando arrependimento. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Foi isso que João Batista e Jesus disseram.
Então a mensagem de João Batista causou muito impacto na vida daquelas pessoas. João Batista falou sobre arrependimento, sobre pecado. João Batista denunciava os fariseus, chamava eles de raça de víboras. João Batista denunciava os graves pecados cometidos por Herodes. Então, João Batista era uma figura que causou muito impacto, muita influência. Tanto é que o próprio Herodes, ele diz que ele tinha medo de matar João, porque as pessoas viam João Batista como um profeta, como alguém mandado por Deus. Então, o ministério de João foi amplamente divulgado naquela área, a tal ponto das pessoas suporem que Jesus seria uma espécie de novo João Batista. Então, como nós vemos aqui, o próprio Cristo deu testemunho de João Batista, colocando ele como o último dos grandes profetas ali que veio desde o Antigo Testamento. Então Jesus dá testemunho dizendo que João Batista era de fato muito além do que um profeta. E nós vemos esse testemunho lá em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 7 a 19. Então, as pessoas achavam que Jesus poderia ter sido João Batista. Outro personagem, Elias. A história de Elias todos nós sabemos. Elias e os 750 profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, quando Elias ora e vem o fogo do céu e consome todo o sacrifício que Elias tinha preparado. E o povo viu que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, né? Só o Senhor é Deus, é o que o povo disse naquela ocasião. Elias orou para que não chovesse sobre a terra. Então o ministério profético de Elias foi muito forte. A forma como Elias foi tomado desse mundo foi tão impactante que ainda se acreditava nos tempos de Jesus a possibilidade do retorno de Elias. Tanto é que Elias ele também é confundido com Jesus. As pessoas achavam que Jesus poderia ser Elias, assim como acharam que poderia ser João Batista, pela manifestação de poder, dos milagres, da mensagem com autoridade, tanto João quanto Jesus pregavam. E Jeremias e alguns profetas. Irmãos, observa como o povo, eles tinham um apego muito grande ao ministério profético. O ministério profético foi muito influente na sociedade judaica por muitos séculos, e isso está no Antigo Testamento como um todo. A maior parte do Antigo Testamento são livros de profecias, são profetas. O ministério profético tinha uma grande influência na sociedade judaica. Muitos profetas foram usados por Deus para denunciar pecados, para corrigir o povo, para consolar o povo. Então, a profecia ela sempre foi presente na sociedade judaica. Se os irmãos quiserem estudo mais aprofundado sobre a questão das profecias, você procura aí no nosso canal as mensagens do pastor Warren, que ele amplamente deu esse estudo, falando especificamente sobre profecias. Tudo bem? Então, no final ali do livro de Malaquias, do último momento ali, do livro de Malaquias até o Evangelho de Mateus, houve o que a gente chama de período intertestamentário, ou seja, o período entre testamentos. Esse período durou mais ou menos 400 anos, onde não havia nenhum tipo de profecia, de mensagem profética, nada. Durante esses 400 anos não houve nenhuma atividade profética. Então, quando João Batista aparece, depois Jesus aparece com seu ministério, isso traz um impacto grande naquela sociedade. Porque eles viveram sob influência do ministério profético. E eles passaram muitos anos sem ter. E aí, quando retorna, isso causa um impacto. Então, Jesus e João Batista eram vistos como grandes profetas. Então, são essas as impressões que o povo tinha sobre Jesus. Agora, observe uma coisa, irmãos. Muito embora essas pessoas que foram mencionadas pelo povo fossem grandes homens de Deus, fossem poderosamente usados pelo Senhor, fossem homens que operavam milagres, todavia não eram
a solução definitiva de Deus. Nesse sentido, algo muito melhor ainda estaria por vir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o povo acreditava que João Batista e Jesus restauraria o ministério profético. Por isso essa confusão. Só que os profetas, João Batista e Elias, como foi mencionado, não eram a solução definitiva de Deus para a humanidade, porque somente Jesus traz ao mundo o que de fato o mundo precisa, que é a salvação dos pecados. Curar, trazer cura, restauração é bom, resultado, é fruto do Evangelho, mas não é o objetivo final, não é a solução definitiva. O que é a solução definitiva? Salvação de pecados por meio de Jesus Cristo. E aí, depois que Jesus recebe essas palavras dos discípulos, ele faz outra pergunta. Tudo bem, vocês já me disseram o que o povo pensa sobre mim, mas e vocês? Vocês, meus discípulos, o que vocês pensam sobre mim? Quem dizem que eu sou? Vocês. Quem dizem que eu sou? É o que fala lá no versículo 15 de Mateus 16. Então, depois de ter ouvido a hipótese das multidões sobre quem Jesus era, aí Jesus se volta para os discípulos para perguntar qual era a impressão que os discípulos tinham sobre Jesus. Observa que era a multidão que tinha contato com Jesus, que tinha aquele contato meio superficial, e tinha esse grupo de homens, de discípulos, que conviviam diretamente com Jesus, que estavam todo o tempo com Jesus, que de fato eram seguidores de Jesus. Então observa as impressões de um grupo maior, um grupo grande, eram multidões, que tinham Jesus, que estavam na presença de Jesus, mas que não tinham intimidade com Jesus, não eram próximos de Jesus, como eram estes discípulos. Então observa, o contato que a multidão tinha com Jesus não lhes dava condições de ter o conhecimento verdadeiro sobre quem Jesus era. Tanto é que em nenhum momento a multidão cogita a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Elas supunham que Jesus fosse um profeta, fosse Elias ou João Batista, mas nem chegaram perto de dizer quem de fato Jesus era, diferente destes homens que estavam com Jesus, que conviveram com Jesus, que estavam na presença de Jesus o tempo todo. Então, olha só, irmãos, vamos entender uma coisa. Quando Jesus faz estas perguntas, não é que Jesus desconhecesse as respostas. Ou seja, não quer dizer que Jesus não sabia. Olha, o que o povo pensa sobre mim? Olha, eu não faço a mínima ideia. Deixa eu perguntar, deixa eu saber. Não, Jesus sabia exatamente o que as pessoas pensavam sobre ele. Então, por que Jesus faz as perguntas? Para que, por meio da verbalização do pensamento, aqueles homens tivessem convicção total de quem realmente Jesus era. Porque uma coisa era Jesus chegar e dizer, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. A outra coisa era estes mesmos homens testificarem, verbalizarem que Jesus era o Cristo. Por quê? Porque no momento que Jesus permite que eles dissessem quem de fato Jesus era, só viria a confirmar algo que eles poderiam ainda ter dúvidas. Porque Jesus fazia milagres, Jesus operava maravilhas, mas, como nós vimos em João Batista, em Elias e nos profetas, eles também faziam as mesmas coisas, os mesmos milagres. Tanto é que o povo imaginava que Jesus fosse um grande profeta. Então, poderia ser que estes homens ainda não tivessem claro nas suas mentes a verdadeira natureza de Jesus. Quem Jesus era de fato. Eles poderiam, inclusive, pensar do mesmo modo que a multidão. Poderiam pensar. Então, Jesus ele dá essa oportunidade. É a mesma coisa quando Jesus vai curar o cego.
Ele chega para o cego e diz: o que tu queres que eu te faça? Pode parecer ignorância da parte de Jesus. Alguém pode dizer assim: poxa, Jesus, que grosseria, tu não está vendo que o cara é cego? Ele quer ser curado, isso é óbvio. Mas só que quando Jesus faz essa pergunta, é porque ele dá a oportunidade do homem manifestar a sua fé. Quando ele diz assim: eu quero ser curado, ele está dizendo assim: Jesus, eu creio que tu podes me curar da minha cegueira. Então Jesus usa muito esse recurso de perguntas. Então não é que Jesus não soubesse a resposta, mas ele queria que os discípulos tivessem convicção de quem ele era. Então, olha só, irmãos, observa que Jesus ele não se dirige especificamente para uma pessoa, para um discípulo. Ele não diz assim: ei, Tomé, quem tu acha que eu sou? Ei, Mateus, quem tu acha que eu sou? Ei, Simão, Judas Tadeu, quem tu achas que eu sou? Não, ele faz uma pergunta para o grupo, ele diz: vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta para responder. Então já aí você observa a liderança de Pedro em relação ao grupo de discípulos. Ou seja, os discípulos, eles viam Pedro como um representante deles. Então não foi à toa. Então Jesus faz a pergunta para o grupo, e aí Pedro, representando todo o grupo, se levanta e dá a resposta. Agora, bora analisar aqui rapidamente, irmãos, a resposta de Pedro. Primeiro, Pedro diz assim: tu és o Cristo. Irmãos, para nós, a palavra Cristo não é muito familiar. Nós falamos Jesus Cristo como se Cristo fosse sobrenome de Jesus. Mas não. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é título. Tanto é que a maneira correta de se pronunciar é Jesus ou Cristo. Assim como a gente fala de João Batista. Batista não era o sobrenome de João. Batista era o título de João, porque João batizava. Então, era Jesus ou Cristo e João o Batista. Porque eram títulos acerca dessas pessoas. Então, para nós, a imagem de Cristo não é tão clara quanto era para os judeus, porque Cristo, no grego, quer dizer ungido, ou seja, faz menção ao ritual lá do templo de Israel, em que o rei ele era consagrado pelo derramamento de óleo da unção sobre a sua cabeça. Então aquele homem, quando ele ia se tornar rei, ele recebia o óleo da unção, ele era consagrado, ele era ungido. Então os profetas do Antigo Testamento sempre apontaram para um ungido, que em hebraico quer dizer Messias, ou seja, tanto a palavra grega Cristo quanto a palavra grega Messias aponta para a mesma figura. É o ungido de Deus que viria libertar o povo da opressão e que viria restaurar a glória de Israel. Então, quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo que Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento acerca de Cristo. Pedro está dizendo assim: eu não preciso mais esperar o Messias, porque ele já chegou e és tu o Messias, tu és o Cristo. Então essa frase tem um peso enorme, porque ele reconhece que Jesus é o enviado de Deus e que Jesus cumpre todas as profecias sobre o Cristo, sobre o Messias. Então Pedro fala, tu és o Cristo, e aí ele fala assim, o Filho do Deus vivo. Os profetas do Antigo Testamento sempre identificavam o povo de Israel como sendo filho de Deus. Então o povo de Israel era identificado como filho de Deus. Muitas vezes os próprios reis eram identificados como filho de Deus. Estes reis, no caso os reis de Israel, reis de Judá, eles eram identificados como filhos de Deus. Mas só que quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, ele não está simplesmente falando no mesmo sentido do Antigo Testamento, quando os profetas se referiam ao povo de Israel, aos reis de Israel, de Judá. Não. Quando Pedro diz assim, tu és o Filho do Deus vivo, ele está afirmando que Jesus ele tem um relacionamento diferente de tudo que já se tinha visto até aquele momento.
que Jesus, de fato de direito, é o Filho de Deus, que Jesus, ele foi enviado por Deus e ele compartilha da natureza divina. Então, essa frase diz que Jesus não é apenas um rei humano comum, mas testifica que Jesus é Deus, que Jesus veio de Deus, que possui a natureza divina. Pedro reconhece de fato que Jesus tem um relacionamento que difere de tudo que já tinha sido visto até então. Observa no batismo de Jesus, quando Jesus sai da água, o que aconteceu? Veio o Espírito sob forma de pomba e uma voz que dizia o quê? Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Os milagres de Jesus, o ensino de Jesus no Sermão do Monte, onde Jesus diz que Deus é Pai e identifica Deus como Pai. A própria oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, Pai. Até então, nenhuma pessoa havia se referido a Deus dessa forma, como Pai, como Jesus fez. A maneira como Jesus se dirige a Deus. No próprio texto que nós lemos, Jesus ele diz isso, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram, mas foi o meu Pai. E aí, irmãos, Jesus ele diz, esse versículo, que é extremamente importante para o entendimento dessa exposição que nós estamos fazendo. Ele diz assim, bem-aventurado, tu és feliz, Pedro, porque não foi carne e nem sangue quem te deu esse conhecimento. Foi o meu Pai que está no céu. Então, diante dessa resposta de Pedro, Jesus diz que ele é bem-aventurado porque essa compreensão sobre Jesus foi concedida pelo próprio Deus. Não foi nada gerado pelos esforços humanos, mas foi algo revelado por Deus diretamente a Pedro. Conhecimento verdadeiro sobre Jesus, atenção, irmão, conhecimento verdadeiro sobre Jesus não se obtém por métodos humanos meramente, mas é uma revelação divina. Deus quem revela Jesus aos homens. Se o conhecimento sobre Jesus não parte do próprio Deus, ele é falso. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos aprender e conhecer de Jesus de verdade, só pode vir do próprio Deus para nós. Não é a partir de nós em direção a Deus, mas é de Deus em direção a nós. É Deus quem revela Jesus para nós. É Deus quem nos dá o conhecimento, a compreensão de quem é Jesus Cristo. Isso é importante nós entendermos justamente porque é só dessa maneira que nós conhecemos verdadeiramente a Jesus Cristo. Aí, irmãos, tem essa parte que nós lemos que Jesus faz referência à igreja, ou seja, a igreja ela estaria fundamentada, edificada nesse fundamento dos apóstolos, como diz o apóstolo Pedro lá em Efésios, e esse fundamento dos apóstolos, aonde Jesus edificaria a sua igreja, é o entendimento verdadeiro de quem é Jesus Cristo. Somente a igreja de Jesus, que é o corpo, que é a noiva de Cristo, está fundamentada sobre a verdade de quem é Jesus. O mundo ele tenta imaginar Jesus, buscar estudos sobre Jesus, entender Jesus. Mas somente a igreja está fundamentada sobre o que Jesus é verdadeiramente. É sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja de Jesus Cristo ela é a guardiã do verdadeiro conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Então, após fazer essas declarações sobre a igreja, eu não me aprofundei muito, irmãos, porque não é o centro da nossa exposição, especificamente no que ele fala, Jesus, sobre a igreja, eu só dei uma pincelada geral, mas no final, quando Jesus fala sobre a igreja e sobre Pedro ter a chave do reino dos céus, aí Jesus encerra ordenando, veja que Jesus dá uma ordem aos discípulos, lá no versículo 20, para que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Por quê? Por que Jesus
dizia tanto. Você vê os relatos dos milagres de Jesus, principalmente lá em Marcos, Jesus todo o tempo está dizendo, olha, não diz que eu que te curei, não falas isso. Por que Jesus faz tanto questão de dizer que não é para ninguém falar que ele era o Cristo? É porque a visão que o povo tinha de Cristo, do Messias, e aí eu estou me referindo às profecias, é diferente de quem realmente Jesus era. Porque o povo esperava um grande guerreiro que destruiria Roma e estabelecesse a antiga glória de Israel. Um guerreiro, um Messias guerreiro. Mas conforme as profecias, Jesus tinha que vir para morrer. Como ele mesmo diz em seguida, lá nos versículos 21 a 23 do capítulo 16. Então imagina, o povo estava esperando um Messias guerreiro, um Messias lutador, e Jesus aparece como um servo sofredor. Olha só a confusão que isso iria causar. Então na época de Cristo já tinha grupos judeus que se revoltavam contra Roma. Por exemplo, os Zelotes, o grupo chamado Zelotes, de onde um dos discípulos de Jesus provavelmente era membro, que era Simão o Zelote. Então já naquela época de Jesus já existia grupos, então os Macabeus, por exemplo, eram grupos que se revoltaram contra a opressão romana. Então caso o povo acreditasse naquele momento que Jesus era o Cristo, poderia haver um levante político que dificultaria a missão de Jesus. Veja que no sermão profético, Jesus diz que muitos usariam o título de Cristo para enganar muitos, como diz lá em Mateus 24, 23 a 28. Ou seja, iria causar uma revolução que Jesus não queria. Não era por esse caminho, não era dessa forma. Jesus tinha um outro caminho, um verdadeiro caminho, o caminho de Deus, para trazer a verdadeira salvação. Então Jesus não queria que os discípulos dissessem que ele era o Cristo, porque se os discípulos dissessem isso, poderia causar uma grande confusão, que Jesus não queria. Jesus não queria revolução, não queria armas. Jesus veio para morrer como um cordeiro. Então olha só, irmãos, hoje em dia, muitos teorizam sobre Jesus e dizem as mais diversas ideologias e filosofias, tentando adaptar Jesus às ideias humanistas para justificar ideias contrárias à palavra de Deus. Olha aí no carnaval, por exemplo, o que a Mangueira fez com a imagem de Jesus. O Jesus mulher, o Jesus favelado, o Jesus negro, o Jesus rejeitado. Ou seja, o mundo, ele adora pegar Jesus e tentar adaptar nas suas ideias, ao invés de aceitar o Jesus bíblico. Qual é o problema nisso? É porque se prega, se vende, se ensina um Jesus que não é o verdadeiro Jesus. Inclusive eu ouvi uma frase lá no centro que diz que Jesus só foi para a cruz porque ele era negro. Eu li uma frase que colocaram lá no centro que dizia assim, se Jesus fosse branco, ele teria ido para a cruz. Olha a ideia, irmãos. Associando a morte de cruz a uma questão étnica. Quando em nenhum momento a Bíblia afirma isso. Jesus morreu porque era o plano de Deus, a salvação. E aí vem um grupo e vem dizer que Jesus só foi para a cruz porque ele era negro, que Jesus fosse branco ele não ia ser sentenciado à morte. E pelo amor de Deus, irmão. Então as pessoas adoram pegar Cristo e colocar nas suas ideias, ao invés de buscarem o verdadeiro Cristo. Então, por exemplo, nós evangélicos, nós acreditamos no Jesus que é amor. Nós acreditamos no Jesus amoroso. Mas nós esquecemos que o mesmo Jesus que disse que morreria pelo mundo, que se entregaria, que não veio para condenar, é o mesmo Jesus que estará sentado lá no trono, julgando a humanidade. O problema é que a gente só quer acreditar na imagem de Cristo que a gente estabelece para nós, e não na imagem completa de Cristo. Precisamos obter o verdadeiro conhecimento sobre Jesus, para que de fato a nossa fé esteja alicerçada na verdadeira rocha, para que tenhamos certeza que estamos seguindo a Jesus, e não qualquer ideia ou qualquer teoria que os homens falem sobre Jesus. Agora atenção, irmãos, o verdadeiro conhecimento sobre Jesus somente podemos ter pelo próprio Deus, que nos revela na sua palavra
Fora disso, não temos como conhecer Jesus realmente pelo que é. O que significa dizer, irmãos? Que Jesus ele é revelado pela palavra. Eu não posso dizer que eu sou íntimo de Jesus, que eu conheço Jesus, que eu quero tanto conhecer Jesus, se eu não me dedico a estudar a palavra. Irmãos, não existe método alternativo para conhecer Jesus. Ou é Bíblia ou é nada. Ou é Bíblia ou não é nada. Não é visão, não é profetada, não é sonho. Adora dizer que conhece Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mas não lê uma Bíblia. Não estuda um momento a palavra do Senhor. Não lê um versículo e quer conhecer Jesus. Quem realmente quer saber quem Jesus é, busca na palavra de Deus, estuda a Bíblia, através do que Deus mesmo nos deixou. Não existem métodos alternativos para conhecer Jesus. Eu espero que essa palavra, irmãos, tenha falado ao seu coração e que nós possamos verdadeiramente ter desejo de conhecer Jesus e de procurar buscá-lo. E para isso nós precisamos orar e estudar a sua santa palavra. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.